Estamos aqui com mais um programa De Cara com Elas. E hoje nós vamos discutir um pouco, refletir e trazer um conteúdo assim, fino, ouro, como diz a Isabelle Moreira, ouro em pó para vocês. Acho que nós vamos falar. Né? Eu lembrei até da Sininho, sabe? Os pozinhos mágicos, boa. Porque sabe por quê, gente? Porque nós vamos falar sobre como construir uma imagem de sucesso sendo quem você é. Quem você é, sendo você mesma. E olha só que interessante, né? O que será que influencia numa imagem de sucesso? Primeiro, a gente precisa pensar o que é uma imagem profissional, né? O que significa uma imagem profissional para si? Como é que você... O que você entende por imagem profissional, Simone? Bom, para mim, imagem profissional é uma pessoa que tenha comprometimento, que tenha responsabilidade, que saiba ter um espírito de equipe, sabe? Acho que o bom profissional é esse, é ter respeito, comprometimento, ter o espírito de equipe, coletividade. Acho que profissional. Legal. Não biotipo e nem investimento. Certo. E no seu caso? E você, Cássia, o que você acha? Ela falou todas. É? Inclui nenhum. Organizada, né? Organização, para mim, é o princípio da vida. Para começar. Se você é desorganizada, é muito difícil que as coisas cheguem para você de forma organizada, né? Então, acho que organização, eu aprendi isso com uma pessoa, uma senhora. Ela falava assim, minha filha, na vida a gente tem que ser organizado. Não sei se ela era tanto não, mas faz toda a diferença. Pra você, né? Diz ela que ela ainda associou assim, a bandeira do Brasil, ela já diz tudo, ordem e progresso. Legal. Então, se você tem ordem, se você é organizado, difícil você não progredir. É verdade. E às vezes são as coisas mais bobas, né? A minha mãe sempre falava assim, antes de sair do quarto, arrume sua cama. Lá em casa a gente não sai do quarto sem arrumar a cama também não. E você sabe que isso tem muito sentido mesmo, né? Na verdade, é uma maneira de você já deixar claro para o universo, né? Para a vibração daquilo que você quer para o seu dia, que tudo está começando no seu devido lugar, né? Organizado. E faz todo sentido. Eu lembro que minha mãe falou, nossa mãe, eu não sei onde que eu coloquei tal coisa. Está na casa da ordem. Olha. Porque se eu tivesse ordem, eu saberia onde estava. Olha, eu gostei dessa frase. A vida inteira ela falou isso com a gente. Mãe, não tô achando tal coisa, está na casa da ordem. Porque se você tivesse ordem, você ia saber onde que estava. Que interessante, legal. Pois é, né? Vocês trouxeram aí vários pontos, né? Importantes para a construção de uma imagem profissional sólida. Uma imagem profissional de excelência, né? Aristóteles fala muito sobre essa questão. Eu gosto muito dessa palavra, excelência, porque faz muito sentido para mim, justamente porque o significado dela é você fazer o seu melhor todo dia, sempre um pouco melhor, né? Sem essa questão de ter que se comparar. E imagem profissional diz respeito principalmente à maneira como a gente se comunica e se comporta no ambiente de trabalho. É a maneira que as pessoas nos veem, né? E ela é fundamental para o nosso sucesso. Sim. Aqui a gente está focado na questão do sucesso profissional. Né? E aí, o que vocês acham o que hoje, Cássia, você se preocupa quando, por exemplo, quando você vai trabalhar? O que você se preocupa em termos da sua imagem profissional? Aqui, o que você busca levar, os cuidados que você busca ter com você, e aí agora falando em todos os cuidados, né? Para que justamente você possa, e aí eu vou usar o termo vender, né, gente, porque é uma venda. Sim. E que para você convencer a pessoa de que você é qualificada para aquilo que você oferece de serviço. Isso para mim sempre foi uma questão por causa da imagem, né? Porque gordo também sofre preconceito, para quem não sabe. Então, gordo sofre preconceito no sentido de incapacidade, sabe? Então, ter que ficar batendo nessa tecla é uma coisa que me incomodava muito, me incomoda também hoje, mas hoje eu tenho uma postura diferente no sentido de que a gente atrai as pessoas também, né? A pessoa certa vai vir até mim
A pessoa que não é para vir não vai vir, né? Mas eu nunca tive problema com questão de vestimenta no sentido de estar ou não adequada para o ambiente, sabe? Eu nunca gostei muito de decote, muito grande, eu nunca... Saia, então, eu nunca usei, né, gente? O corpo não permite. Mas você já está se permitindo outras coisas, né, amiga? Uai! O vestido. Né? Pois é, mas você vê que ele é larguinho, discreto. Sim. Então eu sempre fui uma pessoa discreta na maneira de me vestir. E elegante, que eu acho em algumas ocasiões. Então você acredita que essa questão de ser discreta na maneira de vestir é um ponto importante? Não só o discreto na palavra... Ser discreta no ambiente de trabalho é um ponto muito importante. Mas assim, estar limpa... Nossa, gente, higiene é o ponto principal, né? Faz Primeiro muita lugar, diferença. Né? Vamos pensar? Já pensou? A pessoa pode ser o mais competente possível, o comportamento porque o cheiro, que ela tá né? Fedendo, que ela tá com aquela caspa caindo assim. Não. Cruzes! Eu não consigo nem prestar atenção no que ela tá falando. É nojento demais. É nojento. Então, como é que fala? A higiene, e assim, dependendo do ambiente que você trabalha, com quem você lida, se você atende pessoas, não atende pessoas, você chegar perto de uma pessoa que, né, mal cheirosa, nossa, né, é desagradável, né? Sim. Eu passo perfume até pra ficar em casa, gente. Eu tô sempre cheirosa. Mas você sabe por quê que eu tô sempre cheirosa? Porque se eu morrer na rua, você pode achar uma calcinha furada, mas fedida ninguém me leva pro terra. Ai, você acredita que eu penso também na roupa que eu tô usando no dia? Eu fico assim, gente, se eu for com essa roupa de hoje, né? Se eu for partir dessa pra melhor, né? De preferência melhor. Aí eu fico pensando mesmo, sabe? Vocês podem me achar com uma calcinha furada, o que é raro de acontecer, porque eu sou organizada. Né? Então minhas coisas tudo geralmente tá... Mas às vezes descosturou, né? Sim, sim. Mas fedida, ninguém vai me levar pro necrotério, não. E você, Simone? O que você cuida, o que você gosta de fazer em relação à sua imagem profissional, né? Que você cultiva ali essa imagem que você acredita que é a mais interessante, no caso, né? Na hora de oferecer seus serviços e tudo. Então, imagem é uma coisa muito relativa, né? Eu penso às vezes. Porque da mesma forma que existe preconceito com gordo, existe preconceito com negro. Vixe, nós vamos falar de preconceito mesmo. Então, assim, infelizmente... Tem contra loiro também, tá? Não tem, eu acho que existe... Não tem uma, tem uma... Não, ninguém escapa. Ninguém. O tal preconceito é uma coisa... Mas assim, o que eu prezo? E antes da gente fazer esse programa, eu falei essa questão do uniforme. Eu acho que a gente tem que estar condizente com vestimenta do trabalho que a gente vai exercer. Então, mesmo se hoje eu trabalho em casa, eu vou fazer uma reunião online, eu tenho que estar pelo menos da cintura para cima bem apresentável. Sim. Porque se eu entrego organização dentro de uma plataforma onde muitas pessoas, milhares de pessoas estão vendo, eu tenho que pelo menos ter uma organização. Então, ter uma empatia, estar sempre sorrindo, eu procuro estar sempre assim, com o cabelo, né, também. Então, a minha imagem hoje é da cintura para cima. Eu acho que a sua situação é da maioria das pessoas hoje, né? Então, prezar pelo bom senso, né, de estar sempre bem, porque às vezes mas eu acho que a higiene tem muito a ver com isso também, porque às vezes você não precisa usar uma maquiagem, né? Todo mundo que gosta de maquiagem. Chique, mas se você tá com o cabelo limpo, faz diferença, sim, né? Se você unha, né? Limpa. Unha limpa. Você não precisa estar com esmalte, mas você exatamente. Hoje, por exemplo, não tô com esmalte, mas tá lixadinha, tem uma base. Aí eu fico vendo situações assim, uma pessoa trabalha numa loja de homem. Isso aí a gente percebe. Aí a pessoa não tem um uniforme, mas a pessoa não vai vestida devidamente. Vai com uma calça de ginástica, vai com roupa toda apertada. Aí depois, o que vai acontecer? Ela pode ser até assediada. E ainda fala assim, eu acho que primeiro você tem que se dar o respeito. Não, eu trabalho num ambiente onde só tem homem, então eu tenho que me vestir adequadamente. Eu não tenho uniforme, mas eu tenho que me vestir pelo menos com uma sensatez. Que eu percebo que muitas vezes não tem isso. Essa questão da vestimenta, é importante a gente reforçar isso, né? Porque está diretamente relacionada à imagem profissional. Sim. E para a gente ter sucesso, é extremamente importante fazer esse exercício que vocês duas colocaram. A gente precisa pensar assim, né? Que a roupa, ela
ela precisa estar adequada ao ambiente. Não é você perder a sua identidade, não, né, por meio da vestimenta. De jeito nenhum. É uma questão de você respeitar que ali você não está sozinho. E você não está em casa. Exato, e você não está em casa. E aí entra o fato de que, porque a gente está falando da aparência, né? E essa aparência, ela é o nosso cartão de visita. Porque a comunicação, ela tem a comunicação oral, a verbal, e nós temos a não verbal. E a aparência nossa, e aí eu não estou falando só vestimenta, eu estou falando da higiene, estou falando da postura, né? Mas focando aqui na aparência, a vestimenta e também a questão da higiene, isso é algo que já é avaliado na gente no primeiro impacto. É um primeiro momento. A impressão é que fica. Por isso de estar. É o nosso cartão de visita, né? Então, se até na hora de uma entrevista de emprego, se eu já vou vestindo de uma forma muito diferente ou inadequada para o local onde você futuramente poderia trabalhar, você já está queimando ali, né? Sim. Uma das suas fichas. E é um queimar que é besteira demais, porque é uma questão de senso. Sim. Né? Porque isso é uma questão de senso. Só que o senso é aquela história, né? Do que o que é óbvio para mim pode não ser para o outro, né? E a imaturidade também. É outra coisa que acaba... Nem todo mundo consegue ter esse feeling de sentir, falar assim, nossa, tá demais esse decote, tá demais essas pernas de fora, que não é o momento, né? Para eu saber também dosar isso e equilibrar isso de acordo com a imagem que eu quero vender. Sim. Eu gosto muito de colocar essa pergunta, né? Mas aí é que tá. Com a imagem que eu quero vender, porque tem gente que não se importa com a imagem que quer vender. E aí, se não importa também, né? Tudo bem, né? Aí que a gente precisa muito pensar nisso, a mensagem que você quer passar. Perfeito, é isso que eu ia chegar nesse ponto. A mensagem que você quer passar, porque se eu quiser, se eu tivesse um corpo escultural e quisesse andar com calça colada, blusa colada, ou então daquele top, mas não é, né? Não é assim. Eu tenho hora que eu sou meio antiquadra para certas coisas, sabe? Mas eu também, eu sou, sabe, Cássia? Eu acho que é muito, é por isso que eu falo, é muito questão de consenso. E não é porque eu não tenho esse corpo, não. Sabe? Porque tem muita gente, já escutei isso. Você fala isso porque você não tem esse corpo, né? Mas não é, não. É porque realmente... eu acho que queima a imagem da pessoa, vulgariza. Acho que vulgariza a pessoa. É porque é a mensagem que eu estou passando, né? Exatamente. Eu preciso entender que ali é um ambiente de trabalho. Na sua casa, com seus amigos, vida social, você veste o que você quiser. Agora, o ambiente de trabalho, ele requer esse cuidado, esse bom senso, uma postura. E por isso mesmo, essa postura, a gente continua no próximo bloco, porque é um tema extremamente importante para a sua imagem profissional de sucesso. Com certeza. Gente, estamos de volta e a conversa aqui está dando pano para manga porque a gente está justamente refletindo sobre essa questão do vestuário, né? Sim. Sobre o quanto a mulher, ela tem essa... Não é todo mundo, né, que consegue enxergar que o ambiente de trabalho exige que você, sim, assuma uma postura na maneira de se vestir também. E aí, gente, por que a gente está tocando nesse ponto? Não é você deixar de ser quem você é,
Não é você abrir mão de você gostar de expor sua sexualidade, o seu lado feminino. Tá tudo bem você ser assim. Sim. A questão é, se você não se adequa à maneira de se vestir que é exigido no ambiente de trabalho, você está abrindo mão de uma oportunidade de emprego. Sim. Aí são escolhas na vida. São escolhas na vida. Aí você vai adquirir a consequência, né? Exatamente. Então, tudo bem você... eu não estou disposta a mudar minha maneira de vestir. Então, você vai sofrer as consequências por isso. E tá tudo bem também, né? Desde que isso não afete a sua vida. Escolhas está diretamente ligado à consequência. As pessoas precisam ter essa consciência. Porque senão fica, não sei porquê, eu sou capacitada. Mas às vezes é capacitada, mas aí eu não posso ter uma pessoa que tá todo dia vestida desse jeito para trabalhar na frente da minha empresa, digamos assim. Tem gente que pensa assim, né? Sim. E aí a gente entra num outro detalhe que a gente estava conversando, que é a questão da produtividade. Para vocês entenderem a questão aqui, que não é você ter que não ser você. A questão aqui é o seguinte, pensa o seguinte, né? Eu vou com uma roupa mais decotada para o ambiente de trabalho. E ali tem homens e mulheres. E outra coisa, poderia ser só mulher, que ainda assim tem a mesma questão. Então, o outro pode se distrair muito mais pela maneira que eu estou vestida do que se eu estivesse de uniforme, se eu estivesse com uma roupa mais discreta. Então, é nesse aspecto que a gente tem que pensar. Por que existe uniforme? É justamente para não haver distração, para que haja uniformidade. Né? Padronização, né? Já ia falar, padronizar. Para destacar o seu talento, o seu trabalho, e não a sua sexualidade, o seu corpo feminino, o seu corpo masculino, não importa, né? Porque os homens, eles também eles têm uma sexualidade. Sim. Gente, tem homem que chega no ambiente de trabalho com as calças toradas. É difícil para as mulheres até concentrar no trabalho, não vamos falar só de mulher, não. Não, né? Sim. Além de vestimenta, tem até a questão do perfume. Tem perfume que são inebriantes, que você fica até meio... Inebriante. E a quantidade... e a quantidade que se passa também, fedendo, né? Nem mais perfumada. Na hora que eu falei da higiene, eu ia falar do perfume, acabou que a gente precisou parar e eu esqueci disso. Porque a quantidade, tem perfume que já não agrada a todo mundo. Exatamente. Mas aí é muito complicado, né? Mas a quantidade de perfume faz toda a diferença. Porque tem gente que encosta no você para te cumprimentar. Você já fica perfumizando. Você não precisa passar, não. Não, gente, e essa coisa do perfume. Aí, é claro, são vários detalhes que entram só nessa parte. Daria um programa só falar sobre aparência, só sobre o físico. No meu livro Etiqueta Profissional, eu trago justamente esse ponto e todos os outros que contribuem para essa imagem de sucesso. Porque a gente envolve não só a comunicação não verbal, como a verbal, porque a não verbal inclui também quem? Comportamento. A gente estava falando aqui da postura, né? E aí, o que a gente esquece do quanto o nosso corpo fala, né, gente? Nossa. A maneira assim, ó. Muito bem. Pode saber. Gente, se a minha narina... dica. Se a minha narina abrir, pode saber. Você tá assim, se tem alguma coisa que pra mim tá fora do lugar. A Áurea fala muito da minha sobrancelha. A sobrancelha também é outra coisa. A Áurea fala assim, se ela levantar a sobrancelha, geralmente uma só, que eu faço assim, você presta atenção em tudo que ela vai te falar, porque vai acontecer. E tenha paciência e respira, né? Deixa só ela, que aí o negócio... Aí você pode saber. Muitas vezes o corpo fala muito mais do que palavras. Muito. Tem vários livros, né? Expressão corporal. Tem uma charge do Charles Brown, aquele do Snoopy, você lembra dele? Que ele fala assim, se você quer ser uma pessoa deprimida, então você anda assim. Agora, se você quer melhorar e começar a se sentir bem, você anda assim. Mas se você quer ser deprimido, você tem que andar Mas assim. Você sabe que é verdade? Não é questão nem de querer ser. É quando você está... Repara pra você ver. É verdade. Quando você... Eu lembro de uma cena... Me lembrou agora de uma cena de uma época que eu não estava bem. E aí eu fui passando assim e tinha uma prima minha, casada com um primo meu, encostada assim, eu não a vi. Sabe? Aí ela só falou assim, levanta a cabeça.
A gente nem percebe, A gente né? não percebe o quanto que tem, parece que tem um mundo nas costas da gente que a gente arqueia. Levanta a cabeça. E eu sempre tive postura física, eu sempre tive postura. Mas nessa época eu achava assim que eu tava... que tinha alguma coisa que pesando minhas costas, sabe? Faz toda a diferença. Pois é, e aí o nosso corpo ele fala, né? Assim como e transparece muitas vezes até aquilo que você não está querendo transparecer, né? Então, um dos fatores aí que realmente muita gente falha, e às vezes a pessoa não percebe que isso está prejudicando a imagem profissional dela, é a postura. E aí, quando a gente fala de postura, não é só postura corporal, mas a postura que eu tenho frente às diversas situações no dia a dia, né? Mas ainda voltando sobre a postura do corpo em si, a expressão do corpo, né? Não é à toa que tem uma pesquisa que comprova o poder da postura da Mulher Maravilha, né? Porque o fato de você ficar de braço... Falam pra você fazer o teste. É verdade. Todo dia acordar e ficar 3 segundos ali. Conta até 10, pronto. Aí você vai fazer o que você tem que fazer. É só isso. Você já vai começar a se sentir melhor. A vida já vai começar a mudar, você vai começar a olhar diferente para as coisas. E sabe aonde que tem essa postura? Não sei se vocês assistem, que eu sou fissurada, no seriado Grey's Anatomy. Eu não sei não. A April teve uma hora assim, num desafio, ela respirou fundo e fez a postura do corpo. Aí todos que estavam ali com ela, que iam participar do procedimento, fizeram. Dá uma... Eu tô pronta para enfrentar, né? Eu entendo Estou assim, preparada para enfrentar. Exato. Né? É isso aí, para enfrentamento. Vem o que vier que eu tô enfrentando, Bate né? aqui que volta. Eu já assisti o filme, na verdade, que conta a história de como surgiu essa teoria. Eu só não lembro agora o nome desse filme, mas é incrível. Aí é baseado nessa questão da postura corporal. E tem uma personagem também da série Chesapeake Pictures que ela faz lá um dia, sabe? Ela chega assim, fica olhando pro mar e fazendo a postura. Aí a irmã dela pergunta: o que você tá fazendo aí? Aí ela: eu tô trabalhando pra eu me sentir melhor, mais poderosa, melhorar minha autoestima. E achei super interessante, porque realmente a gente usa muito pouco dessas estratégias corporais. Tanto que, né, uma coisa que eu ensino também é você acordar de manhã e bater palma pra você. Uhul! Você é foda! Pronto, a palma, ela vibra a energia da conquista. Você já acordou vencedora. O que mais pode acontecer no seu dia? Pode acontecer o que for. Você já acordou acreditando que você venceu. Maravilha! Partiu então, né? Faz toda a diferença. Faz a diferença. Tudo faz, tem um monte de coisa. Tem um monte de coisa que faz diferença, né? No Axis, por exemplo, a gente fala do mantra, tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tem até um sambinha. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Nossa, como é que é o nome dela? Eu vou recordar depois. Ela tá pegando esses mantras tudo, ela grava vários reels. É ótimo de ouvir. Cássia, você pode conversar. Tá vendo? Cássia. As perguntas, né? Nossa, que coisas maravilosas podem acontecer no Giovanna meu dia. Antonelli, ela faz. Ela faz vários matinais. Mesmo, viu, Cássia? E ela fala um aqui, daqui a pouco ela muda de posição, muda de roupa, fala outro. E ela faz vários tipos diferentes. Muito legal. Então, isso tudo modifica mesmo, né? Que escolhas eu posso fazer que meu dia vai ser grandioso, proveitoso, produtivo. A gente tá falando assim o tempo todo, as vibrações. Tudo é energia. Quando você fala principalmente em voz alta. Tudo é energia. Tá o povo esquece aquilo. disso às vezes, né? Perfeito. E isso é importantíssimo para uma questão de imagem profissional. Porque a gente está falando aqui de um profissional que, se ele está buscando excelência, ele também tem que buscar autoconhecimento. Tem. Na verdade, deveria ser o primeiro passo. Porque ele vai entender todos os outros pontos que a gente está discutindo aqui hoje. Ele não vai cair nas armadilhas de se sentir fracassado ou incompetente de executar determinada atividade que foi imposta a ele. Porque quando você tem o autoconhecimento, quando você se conhece, e aí você entende, para eu conseguir um emprego hoje, eu vou precisar cuidar melhor de algumas questões, de alguns pontos em mim. E isso não é você deixar não é abrir mão de ser você. Não. A sua identidade. Você vai continuar sendo. Só que no ambiente de trabalho, você precisa entender que você está ali em convívio com
com outras pessoas. Outras pessoas. Né? Então você não deve isso só pelo trabalho em si. E outra coisa, esse trabalho para você, qual o significado dele, né? Uhum. Eu gosto muito de fazer essa reflexão. O quanto o meu trabalho é importante. Porque se você não está disposto a usar um uniforme, a cuidar melhor da sua higiene, para permanecer no trabalho ou conquistar um novo trabalho, gente, então, o que você quer de verdade, né? Ficar em casa dormindo. Pois é, né? Se isso realmente desse um retorno financeiro, mas a questão é essa, né? Então a gente também tem que saber pontuar isso. Sim. E um outro fator também para que vocês trouxeram na fala de vocês no primeiro bloco é a questão da reputação. Olha, quanto essa palavra tem peso, né? Total. Se a gente for separar, hein? Eu não sei o significado. Eu também não sei, não, mas ação tem, né? É a palavra ação. Bom, eu não sei. O que você acredita, Simone, que hoje você construiu uma reputação? Ah, sim. Com certeza, construí. Hoje, na verdade, a minha reputação ela sempre foi de uma pessoa muito elegante. E eu resgatei isso depois que eu voltei para Viçosa. Ó, que legal. Sim. Você sentiu de trazer isso de volta? Senti de trazer de volta, entendeu? Então eu tô muito feliz por isso. Sempre fui, né? Ah, nossa, a Simone, ela se veste tão bem. Olha só, orna tudo. Isso é muito bom. Sim. Né? Nunca fui taxada de vulgar. E antigamente eu tinha corpo, eu poderia colocar, mas não, eu sempre na medida. Então, graças a Deus, e graças a minha mãe sempre foi uma mulher muito elegante, muito elegante. Minha mãe, mesmo fazendo pão, né, para padaria que nós tínhamos há um tempo atrás, ela acordava 3 horas da manhã, você já podia bater lá que ela já estava de batom, de sombra, toda maquiada. Que isso? Minha mãe, unha feita, extremamente vaidosa. Então, eu sou mais vaidosa do que minha irmã. E por isso que ela ficou sempre no pé da gente de tomar conta do corpo. De estar bem vestida. Eu aprendi a andar de salto 15 com 13 anos. Que isso? Tá vendo? E eu achando que era poderosa. Você já era muito antes de mim, então. Não. Como se salto fosse grande coisa, né? Oh, meu Deus. É uma coisa mas assim. Que imprime isso, gente, né? pra vocês terem uma ideia, a minha mãe, ela engomava as roupas da gente. Nossa, ela ainda pegou essa fase. Meu Deus, coitada. Sim. Aqueles vestidos, né? Ela ia em Belo Horizonte, comprava roupa. Então, nossa, era tudo engomado. Eu falava assim, meu Deus, tô parecendo uma boneca. Assim. Então você acabou imprimindo de uma forma positiva, né? Na sua imagem profissional. Sim. Essa reputação que você construiu, mas que você também estava meio que adormecido. Legal e isso, foi né? Muito bom. Foi muito bom. É uma forma a gente acha que a gente tem que estar o tempo todo conectado com a nossa identidade, com quem a gente é, né? E na verdade a gente pode a qualquer momento resgatar alguma coisa que a gente já foi. Eu resgatei isso, né? Então, Simone, a gente continua no próximo bloco. Esperamos vocês, gente. Fiquem com a gente. Gente, voltamos. A gente estava falando sobre reputação, né? E eu queria ouvir então da Cássia. O que você acredita, Cássia, que você construiu em você em termos de reputação, né? Quais foram os comportamentos? O que para você? Porque, gente, eu também vejo reputação como algo muito pessoal.
Ao mesmo tempo que pode ser algo que a sociedade constrói da nossa imagem, porque a imagem que o outro tem da gente é diferente da que a gente tem da gente, Já ia né? falar sobre isso, Exatamente. porque, na verdade, uma coisa que eu penso a meu respeito, outra coisa que o outro pensa a meu respeito. Então, nesses termos, eu não sei se a minha reputação seria positiva. Mas vamos pensar nos seus termos, você olhando para você. Não, porque, na verdade, Michele, é muito difícil você trabalhar, ser subordinado, por exemplo, seguir uma cartilha por causa da sua personalidade ou por causa de como você acha que deve ser a sua conduta. Então, nesse ponto, você vai estar sempre desagradando, certo? E as pessoas têm o hábito, por exemplo, de te caracterizar sempre pelo negativo. Agora, uma coisa que ninguém pode falar de mim, nenhum dos patrões que eu tive pode falar de mim, é a questão da organização, da honestidade, pontualidade e da pontualidade. Entendeu? Então porque você construiu uma reputação. Já atrasei? Já. Mas casos esporádicos. Eu acho que 5 anos que eu trabalhei num lugar, acho que eu atrasei 2 vezes, mesmo assim. Um porque eu perdi a hora mesmo, porque o celular não despertou, algo do tipo. E o outro foi justificado e compreendido, graças a Deus. Mas assim, minha personalidade já foi mais ofensiva, não tão forte no sentido de defender as minhas causas. Então, assim, eu era uma pessoa que eu batia de frente, sabe? Se você, como minha patroa, me chamasse atenção na frente de qualquer pessoa, ali mesmo eu te dava a resposta. Entendi. Hoje eu já sei dosar isso melhor. Então, isso é um ponto negativo, né? Mas de pontualidade, organização, de responsabilidade, porque eu fui ensinada, eu lembro uma vez que eu fui chamada a atenção, você não podia fazer isso. Se ele não fecha... Eu falei assim, meu pai me ensinou uma coisa que eu tenho certeza que o senhor também te ensinou, porque é uma pessoa que eu conheci há muitos anos, é ter responsabilidade sobre suas ações. Se ele não fechar, você pode descontar do meu salário. Porque foi eu que decidi, eu que tomei a decisão de fazer isso. Né? Você pode ficar tranquilo, na mão você não fica, não. Pois é, na sua fala, tem vários pontos aí que são extremamente importantes e que eu acredito que sim refletem diretamente na nossa reputação. Eu acredito que uma pessoa que é desonesta, gente, ela não tem reputação. Não. Ela jogou no lixo. A pessoa que a questão da pontualidade é outra coisa que a gente falha, tá tudo bem. Agora tem pessoas que não têm a mínima comprometimento noção. Com o horário. Não, vocês não têm ideia do quanto que pontualidade é uma questão desafiadora para a maioria das pessoas. Sim. E não é porque ela não sabe que é importante, não. Porque todo trabalho tem regra. Todo trabalho é exigido compromisso com horário. Nossa, eu tenho E por que a pessoa não consegue chegar no horário? Mas é muita gente. Não, assim, sim, não é uma eu coisa convivo do tipo... diariamente com 2. Pois é, e porque assim, não é uma coisa do tipo, hoje eu atrasei, tá? E aí eu dou as desculpas, ok. Não, amanhã tem outra. E depois de novo. Às vezes é raro o dia que chega na hora. Então isso é muito mais comum do que a gente pensa. E aí mostra, e aí às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas qual o problema com por que tem que chegar na hora? Na questão não é que tem que chegar na hora, é o seu compromisso. Você fez um combinado. Se você tá ali, ninguém te obrigou para estar ali. Você escolheu estar ali. Então você precisa cumprir com o combinado. Com certeza. Toda empresa tem suas regras, suas normas de comportamento. Primeira coisa que você tem que fazer, saber de cor o que é da sua obrigação e o que você pode e o que você não pode fazer ali. Porque isso é viver em sociedade, não é só trabalhar numa empresa. Isso é em qualquer lugar. São as regras daquele espaço. E eu cresci vendo isso. Meu pai trabalhou 30 e tantos anos na universidade. Nunca chegou atrasado. Meu pai? Nunca. Greve? Nem pensar. Não entrava de jeito nenhum. Ele nunca falava chegou que eu tô sendo atrasado. pago, então eu tenho que honrar aquilo que eu tô recebendo.
Exatamente. Sabe? E o pior que, tipo assim, as pessoas que não têm compromisso com o horário não pensam que pode estar prejudicando o colega de trabalho. E não, quando é troca de turno, então, aí o bicho pega, sabe? Porque quando o que você faz... Nossa, eu tenho uma birra desse negócio. E essa coisa do troca-turno. Eu vou atrasar um pouquinho, ainda avisa. Tem umas que ainda avisa. Eu vou atrasar um pouquinho, mas aí... Gente... Não sabe se eu tenho compromisso, não sabe se eu tenho horário marcado com alguma coisa. Não é assim, não é porque eu não posso ficar, né? Não é porque eu não posso te cobrir. Não, a questão não é essa, a questão é que você precisa se reportar a mim e saber se eu posso, porque você não sabe dos meus compromissos. Mas vocês estão vendo como é que a questão do comportamento, e aí a gente, claro que a reputação é algo que a gente vai... O nosso comportamento, a maneira como a gente se comunica, a maneira como a gente relaciona com os colegas, tudo isso vai reportar a sua reputação. E reputação é algo que a gente constrói. Vocês concordam? Assim como o sucesso profissional. Todo mundo pode construir. Todos os pontos que a gente está trazendo aqui hoje, gente, são pontos extremamente importantes. Se você realmente quer se destacar. Isso é tão engraçado, esse negócio do horário, gente. Só vou abrir um parênteses que isso aconteceu ontem. Eu marquei um horário no salão para mim 1h da tarde. Mas na minha cabeça ficou que era 1h30. E aí a moça que ia chegar para ficar com o Henrique lá, ela começou a conversar comigo e eu dei atenção para aquilo que ela estava falando. E cheguei no salão, era 1h20. Aí ela falou assim, uai, o que aconteceu com você? Eu falei assim, por quê? Ela falou assim, você tá marcado 1h. Eu falei assim, gente, eu jurava que era 1h30. Ela falou assim, uai, eu já ia até te ligar, achando que tinha acontecido alguma coisa pra você nunca atrasa. Você é uma pessoa que preza pela pontualidade. Né? Total, eu acho que é respeito, sabe, Michele? Sim, respeito. Eu acho que é respeito, não é só com o trabalho, não. Se eu marcar um compromisso com você sabe disso que a gente... Se eu atrasar, é raro. Tem algum motivo mesmo. Né? Tem algum motivo mesmo. Alguma se for às vezes eu tô atrasada 5 minutos, 10 minutos, ok. Né? Isso aí é uma coisa que é importante também. Né? A gente sabe existe uma flexibilidade. Existe. Mas eu já esperei gente que marcou comigo e estava atrasado 40 minutos, 50 minutos, 1h. Oi. Né? Isso não é atraso, né, gente? Eu nem ficava Pelo lá mais amor esperando, de Deus, né? Hoje eu faço isso. Isso que você falou, é uma questão de respeito. Porque você tem que... É importante que a gente se coloque no lugar do outro, né? Sim. Ou a outra pessoa tá lá, ficou lá te esperando. Como assim, né? Pois é, pontualidade, com certeza. Isso aí é algo que... Aí é tão interessante, porque a fala é sempre a mesma. Tá tão difícil arrumar emprego. Nossa, meu chefe... porque meus colegas de trabalho... porque tudo é motivo. Aí você vai ver essa pessoa no trabalho dela, chega atrasada todo dia. A falta de compromisso dela é gigante. E para ela não assumir para ela que ela é que é a questão, ela vai culpando todo mundo ao redor dela. Né? Natural. É muito mais fácil. É muito mais fácil eu chegar no próximo emprego e queimar o filme da pessoa que eu estava antes. E aí, detalhe, tá, gente? É verdade. O bom empregador, ele não vai te empregar se você chegar falando mal do seu antigo emprego, do seu antigo... Eu acho que nem se deve. Não deveria. Pior que tenha sido sua experiência no outro trabalho, nunca fale mal no local onde você trabalhou. Alguma experiência boa você adquiriu lá dentro. A gente não tem que falar mal de nada, nem de trabalho, né? Não deveria falar nada de nada. Não precisa, né? Se quem conhecer vai saber. De recomendação. Eu falo mesmo. Os lugares que eu trabalhei quando eu fui para o bar. Pois mas isso não é só uma questão de carta de recomendação, não. Porque se o seu patrão teve uma experiência negativa com você em algum aspecto, independente desses que são primordiais, pontualidade, isso foi o meu caso, tá, gente? Ele não vai dar a carta de recomendação, não. Porque eles têm essa postura que eu acho muito feia, inclusive. Né? Porque o empresário está aqui com o empresário, ele vai falar para mim, ele vai falar de mim os lados, as questões negativas. Tem muito com essa postura, não falei que são todos, mas tem muitos com essa postura. Pode colocar assim, não, a Cássia é uma excelente profissional, mas ela tem um temperamento muito difícil. Tipo assim. Porque ninguém ressalta as coisas boas, as qualidades. Sempre tem um mas, né, por trás. Eu acredito que quando o profissional ele preza pela construção dessa imagem de excelência,
ele vai ser sempre bem recomendado. Ao longo da minha trajetória, eu percebi muito isso. Principalmente em relação à postura que eu sempre tive frente ao trabalho. Uhum. Como eu formei num curso que eu sempre amei, formei em economia doméstica, e eu amo de paixão essa minha profissão, né, que é a base da minha formação, por mais que houvesse um preconceito com o nome, por mais que houvesse um preconceito que eu sabia que podia existir, do fato de eu ser loira, bonita e loira, burra, ela não vai dar conta. Você vai pôr ela para ser responsável por isso? Eu já cheguei a ouvir algumas coisas, então eu sempre fui muito, então eu acredito que talvez até por me colocarem muito para baixo, às vezes o fato de eu ser bem comprometida, eu sempre fui muito comprometida, muito. Principalmente porque eu estava fazendo uma coisa que eu amava fazer, era algo que me identificava. Então eu era comprometida, pontualidade para mim também sempre foi uma máxima. O meu comportamento era o mais discreto possível, apesar de eu ter aprendido com a vida também, né? Porque eu também passei por experiências onde eu fui muito espontânea e eu fui podada, né? Por causa de gargalhada e tal. Realmente o ambiente de trabalho não é o lugar de você ser 100% espontâneo. Não dá pra ser. Não pode. Porque ali é um momento de você conviver em harmonia. E uma gargalhada alta, você... Gente, na verdade, a gente precisa... Tudo é equilíbrio. Na questão não é só... A questão não é tão só essa. Eu já fui podada de ir na área de trabalho dar bom dia. Eu também. Não. Aí Os já entra em alto. outras questões. Pois então é a adequação ao local aonde você vai trabalhar. É verdade. Né? Por isso que um toque que eu dou muito para quem está buscando um primeiro emprego, ou mudar de emprego até. Primeira coisa que você tem que fazer é sondar o ambiente de trabalho. Sim. Conhecer alguém, mesmo que você não conheça ninguém que trabalhe lá, mas sabe, observar a maneira como essas pessoas convivem lá, a maneira como elas se vestem, a maneira como elas se comportam, porque isso é a cultura da organização. Não adianta você querer mudar que não vai. Exatamente. Será que o meu perfil, porque tá vendo até onde eu não ser capacitada ou merecedora de um trabalho, tem a ver com o meu perfil. Eu preciso respeitar que talvez eu realmente não bate com aquele ambiente onde eu estou focada em ter que trabalhar. E assim, o próprio empregador ele tem que ter esse feeling de colocar esse colaborador nos seus devidos lugares. Por exemplo, no meu caso, eu tinha que fazer atendimento para alunos da medicina. Só eu fazia. Os meus superiores falaram, só você que dá conta. Você tem polidez, você fala num tom mais tranquilo. Entendeu? Você trazia ali as características de uma pessoa que era adequada para aquele cargo. Justamente. Perfeito. Porque a maioria deles eram tudo, né, nível alto. Pois é, Simone, sem querer te cortar, porque a gente já vai para o nosso intervalo, gente, vamos falar sobre o quanto características, talentos e habilidades são importantes para a sua imagem profissional. Esperamos você no próximo bloco. Gente, voltamos e eu quero trazer aqui pra gente essa questão do quanto é importante a gente ter clareza sobre as nossas características, as nossas habilidades, os nossos talentos, que já foi até discutido, a Simone trouxe esse tema uma vez pra gente, a gente refletiu muito sobre talento, então se você quiser assistir, assista o programa,
Porque se você ainda não despertou isso ainda em você, vale a pena. Porque a gente falou um programa inteirinho sobre talento, Sim, né? Com certeza. E aí, gente, por que é importante a gente saber isso, né? Porque aí a gente, de verdade, vai ter mais essa consciência. Opa, aqui realmente é o meu lugar, né? Porque o meu perfil, ele tá de acordo também com os valores dessa empresa, com a visão, com a missão dela. Sim. Aí eu me identifico, eu faço até meu trabalho melhor. Com certeza. Né? Com certeza. Quando você veste a camisa da empresa, você trabalha melhor, você é mais produtivo. Por que muitos empresários eu vejo, porque o fulano de tal não veste a camisa da empresa, mas será que ele realmente está fazendo aquilo que ele gosta? Você, Michele, que até escreveu esse livro, sim. Tem pessoas que estão na função errada, e se mudar vai... E tá tudo bem mudar. Vai dar tudo certo. Às vezes a pessoa perde um emprego, é demitido de um emprego porque o perfil dela realmente não batia, aí ela fica frustrada. Fica frustrada. Aí ela se cobra de ter perdido o emprego. Aí depois ela vai descobrir que ela deveria ter saído mesmo. Sim. E não era pra ter sido demitida, era ela que tinha que ter percebido Que ali não era. Eu tenho um colega meu que ele trabalhou numa empresa muito renomada aqui da cidade como cargo de gerente. Ele era liderado na equipe. E não funcionou. E ele foi demitido. E ele ficou péssimo. Durante um longo período muito negativo, e ele era uma pessoa super alta astral, mas isso acabou com ele. E ele ficou muito para baixo, e assim, buscando uma oportunidade daqui, uma oportunidade dali, aquela coisa toda, até que ele conseguiu, gente. Ele viaja o mundo inteiro, trabalhando hoje numa multinacional, olha só. E aí ele viu o quanto esse emprego é que era para ele mesmo. O outro não tinha nada a ver, não. Aí, tá vendo? E esse outro emprego, na verdade, ele estava impedindo ele de perceber o quanto ele podia crescer. Olha só. Então, por isso que a gente precisa Isso acontece muito, né? Muito. Em várias questões, Sim, em várias situações das nossas vidas. Isso. Aquela questão, assim, de que um namorado que termina, né? Um emprego que se perde. É uma coisa de uma porta que se fecha. Uma janela abre que duas. se... Porque na verdade também a gente nada da zona de conforto, você fica ali naquele emprego porque você precisa ter um retorno financeiro, se sujeita às vezes a um retorno financeiro insatisfatório, Sim. né? Que não é nem e acaba que você está entregando para exatamente, e acaba por não perceber a qualidade que você tem para fazer outras coisas e que faria melhor uma outra função, como foi o caso dele, né? A gente está falando, acredite no seu potencial. Não, Simone, é fácil? Não é fácil. Eu fiquei pensando vários meses antes de fazer minha transição de carreira. Não é brincadeira. Eu vou largar o certo pelo duvidoso. Que certo é esse? O que é certo? Em empresa privada não se tem nada de certo. As pessoas precisam colocar isso na cabeça, porque... Sabe? Até a público, o povo tá pirando o cabeção de achar que pode acabar. Não, mas aí é se acabar, porque tem estabilidade, né? E é se acabar. Agora, empresa particular pode esquecer que patrão porque patrão que é o melhor para ele, para a empresa dele. Então, se você não se enquadra, não se enquadra, ele não vai ficar com dó de te mandar embora, não. Pensa o seguinte, que dentro de uma empresa você é um cifrão andante. Enquanto você estiver dando lucro, beleza. Mas na hora... Então que você seja um cifrão andante, feliz, fazendo o que você ama. Porque dedicar o resto da sua vida, fazer uma coisa que você não gosta de fazer. Gente, isso é um sacrifício. Se você pode ficar 8 horas trabalhando para uma outra pessoa, por que não investir 8 horas trabalhando para você e fazendo aquilo que você gosta? Não, mas tá tudo bem também trabalhar para outra pessoa. Você precisa ser reconhecido, porque tem gente que não sabe ser autônomo, né? Não, e a pessoa tem que se reconhecer. Sim. Por exemplo, né? É claro, é importante que você seja proativa. Sim. Que você tenha uma visão positiva sobre as situações do ambiente de trabalho, para você buscar solução em vez de problema. Total. Sim. Que você deve evitar fofoca, ficar falando da vida do outro e focar em você, né? Na sua imagem, no seu crescimento. Sim. E isso em qualquer lugar. Até se você fosse o próprio chefe. Né? E agora, uma coisa que eu acho que a gente vale a pena pra gente ir finalizando esse assunto, que é muito importante, é a questão da gente desconstruir a ideia do perfil da pessoa de sucesso. Porque o perfil da pessoa de sucesso, se você jogar no Google, a mulher de sucesso é de terninho.
verdade. salto, Aham. cabelinho preso, igual masculinizada. Aham. Sim. É aquela mulher que tá ali trazendo à tona muito mais o masculino dela do que o feminino. Eu não podia deixar essa de fora. Ah. Imagina, não ia nem dormir essa noite, Né? deixasse. Eu ia falar pra Brenda, vai ficar mais um pouco aqui, nós vamos gravar tudo de novo. Isso é verdade. Mas não é? É verdade. Gente, a figura da mulher Mulher de de sucesso, sucesso sempre profissional é verdade. é associada ao masculino. Pois é, Michele, mas aí veja bem, existem várias questões, e aliás, uma porcentagem alta das questões impostas pela sociedade, certo? Sim. O terninho, ele veio para padronizar uma postura de pessoa qualificada, de pessoa capacitada, de Porque pessoa vende essa responsável. imagem. Exato, mas Né? acontece que eles não têm essa relação que a gente faz com o feminino e com o masculino. Sim, sim. A maioria não tem, né? Uhum. Mas realmente, você olha para uma mulher de terninho, a primeira coisa que você pensa dela assim, deve ser eficiente. Uai, eu tenho o hábito de usar certas roupas que as pessoas já me associam como uma advogada. Eu já fui vista como advogada muitas vezes. Pois Muitas é. vezes. Michele, você é advogada? Me perguntava quando eu ia dar aula na pós. Porque a roupa que eu uso na pós é uma roupa diferente do que eu uso aqui no programa, né? É uma roupa mais formal. Aham. Não é mais formal, mas é formal. É, Porque é uma saia que vai vir no joelho, é É. uma blusa que não tem decote, e assim por diante. É. Mas aí eu Você- vou trazer essa questão do cuidado Do com a minha cuidado, aparência. Isso. E pra que eu não também desfocar amo. E que eu também amo, né? Eu gosto dessa formalidade. Eu gosto Sim. desse masculino na roupa. Eu acho o máximo. Mas eu acho que muitas Agora, vezes é bom também. Isso! Mas Sim. isso não quer dizer que eu só sou isso também. Por exemplo, hoje eu trabalho em casa boa parte do meu tempo. E nesse trabalho em casa, nos momentos que eu fico descalça. Eu tenho a opção de não me maquiar. Uhum. E eu me sinto bem assim também. também. Por que eu tô trazendo isso? Nossa, pra a gente desconstruir pandemia a me ideia? mostrou muito isso, né? É pra gente desconstruir um pouquinho essa ideia de sucesso profissional. Quem diz que eu não tenho sucesso profissional quando eu tô descalça, Descalço, com o descabelado. cabelo preso, É. Não sem mostra maquiagem? competência, não. Gente, pra mim, essa questão da roupa, ela não mostra nada. Se você Não for é olhar, garantia não é de garantia nada. de nada. Exatamente. Ela não é garantia de que você é incompetente, ela não é garantia que você é pobre, porque quantos Muito casos nova. a gente vê aí de gente que anda com uma roupa, anda de chinelo. Gente, eu lembro que eu conheci uma mulher na praia uma vez que ela contou, fui na concessionária, na época ninguém tinha caminhonete. Quando começou, e ela chegou na praia, não sei se era Blazer, na época da Blazer. Eu fui na concessionária, eles quase me jogaram pra fora da concessionária porque eu tava de short e de chinelo. E ela era daquelas, não vou falar barraqueira não, mas ela daquelas que Sangue É. quente. é uma linda mulher. Aham. Voltou lá na concessionária e falou assim, você não quis me vender, perdeu a comissão. Porque eu comprei à vista na outra concessionária. Sabe? Ih, Então já não vi é, outras casas então dessas. não é característica de competência, não é Não. característica de riqueza, de pobreza, não é característica. Eu lembro que a Simone falando da questão da vaidade, há muitos anos atrás, a gente não tinha uma condição financeira boa. E a gente foi criado com roupa dos primos, assim, mas eu tentava sempre estar arrumada. Eu lembro que eu fiz um colão uma vez para ir numa festa com, gente, um pedaço de malha. Pensa a parte de baixo da camisa de malha, assim. Estiquei, dobrei e enfiei no pescoço, que hoje o povo usa tanto como Não se é? fosse Aham, mesmo sim. da compra, né? Um trem desse, só para eu fingir que eu tava com colar. Olha, que interessante. Anel eu É. usava, se deixasse uns 3 dedos, eu lembrei de você na hora que você falou da sua mãe. Eu acordava, a primeira coisa que eu fazia era passar batom. Nossa, Tamanho era a minha olha, vaidade. a minha Sim. mãe E não postura, Sim, sim. Aham. 10 ou 12 anos, né? Mas olha só que lindo, né? Quanto que é importante a gente pensar na desconstrução desses estereótipos que a gente vai construindo, né? De uma Total. imagem específica, profissional. Por que uma mulher não tem mais sucesso profissional do que uma outra, né? Uma mulher que está de terninho, ou uma mulher que está descalça, ou está com uma roupa mais confortável, uma roupa mais despojada, né? Para não falar, porque senão fica parecendo que a pessoa não está Não cuidando tá, assim. é. Despojada, É. né? A pessoa pode usar uma roupa muito mais prática ou mais que foque mais no conforto.
E isso não faz dela menos importante e assim por diante, né? Michele, até isso aqui, antigamente, não podia. Nossa, tatuagem, meu Deus. Não. Você não era era condenada. Eu lembro de um rapaz aqui em Viçosa que A ele sua tinha uma reputação tatuagem já na era mão. Você não ia nem pra uma entrevista de emprego. E ele formou, e aí na entrevista ele falava pra gente que faz tatuagem, mas faz em lugar que não Isso, apareça. Você acha que a Porque primeira que eu fiz não foi assim? Pois é. Foi porque eu tinha esse pensamento. Foi essa dos passarinhos aqui, ó. Porque aqui, ó, eu posso tampar. Gente, porque justamente eu aprendi. Mas era realmente Mas mal acabou. visto, né, gente? Sim. Hoje você é até empregado, Quantos dependendo do alunos lugar. da graduação? Porque você tem tatuagem. É. Porque Mas tatuagem é a pessoa o quê? Escolada. Mas era literalmente Resolvida. mal visto. Olha Era associado com presidiário, né? Perfeito. Sim. Mau elemento. Cabelo. Mau elemento. Por exemplo, eu conheci vários estudantes da engenharia florestal que tinha aqueles dreads, né? Aí formava, voltava no semestre. Você não reconhecia, não? Passei no mestrado. Mas você passou no mestrado, teve É desse Tem jeito. que ter todo um padrão. Não, pra chega a ser mudar aceito. até a postura da Até pessoa. a postura. Total. Ela muda. Eu lembro de encontrar uns colegas no mestrado, e isso é muito comum, gente. Isso Muito é preocupante. comum. No mestrado Também e no doutorado. As pessoas, elas chegam a ficar assim, neuradas com a questão de que eu tenho que cumprir com uma postura de um estudante de pós-graduação. E qual que é essa postura? A pessoa que está ali pensa o tempo todo. Aham. Está o tempo todo só tendo tempo para ler, estudar. e ler, e estudar, Aham. e tirar A. Eu falei, meu Deus do céu. O A era obrigatório, né? amiga? Quantas pessoas adoecidas por isso? O raiva que eu tinha daquele 89, 90. Pois é. Ó, ou besteirada, né? Porque aqui, eu tirei A lá no meu doutorado, fiquei puta por causa de um B. Quem já viu meu currículo, meu histórico escolar até hoje? Não, eles não olham, Ninguém vai não. ver meu A. E que detalhe, né? Realmente, eu não tenho que estar nem aí pra quem vai ver mesmo, não. Fiquei feliz, satisfeito que eu consegui. E pronto. Porque é isso que você tem que pensar. É o seu É o mérito. seu melhor. É o que você fez de melhor, exatamente. É o seu melhor. Então, É o seu legado. é o seu legado. É isso aí. É o seu E a gente precisa pensar, eu também acredito que é uma forma da gente desconstruir essa ideia também da imagem de sucesso profissional feminino, para a mulher, na verdade, né? O quanto essa imagem profissional hoje a gente precisa construir, esse sucesso, ele está associado à sororidade, né? Ao fato de você estar buscando parcerias, você está buscando somar com outras mulheres. Como é o nosso programa de Cara com Ela. Sim. Né? Que não só nós três aqui, mas Brenda do outro lado. E as convidadas, né, que também vêm no programa. São pessoas que buscam essa mesma vibração. Sim. Né? E a gente precisa entender que tá tudo bem você estar em cima do salto ou de pés descalços. O sucesso profissional é aquilo que te liberta, é aquilo que fazer sentido para você e te deixar feliz. Combinado, gente? Combinadíssimo. Eu tenho certeza que contribuiu aí para você alcançar e repensar o seu sucesso profissional. Se questione mais vezes. O que é o sucesso profissional para você? E vá em busca disso. Não Acredite de você. É isso Você aí. é capaz. Sempre. Ok? Beijo. Beijo, até a próxima. A gente espera vocês na próxima sexta.